Olá, tudo bem? Como é que você tem passado? Espero que esteja bem. Hoje nós vamos fazer a correção da tarefa, tá? Mas antes de iniciarmos a nossa atividade, vamos fazer a nossa oração? Então, oremos. Nosso Pai, nosso Deus, obrigada, Senhor, por esse dia, obrigada pela vida, obrigada pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco. Abençoe grandemente a vida desses alunos, abençoe os seus familiares, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, galerinha. Nossa tarefa foi a página 26, tarefa de multiplicação e divisão de fração. Exercício 57 da página 26 diz assim: após um ano, durante uma crise comercial, o número de empregados de uma fábrica passou para 2/3 do total anterior. Após mais um ano, a crise continuou e o número de empregados passou a 3/4 do que havia no ano anterior. Que fração do total original de empregados a empresa tem após esses 2 anos de crise? Então, vamos fazer aqui a multiplicação: 2/3 vezes 3/4. Então, 2/3 vezes 3/4. Fazendo aqui a multiplicação, 2 vezes 3 é 6, 3 vezes 4 é 12. Isso aqui dá para simplificar por 6, que vai dar 1/2. Essa é a fração, tá? O número de empregados caiu pela metade. Exercício 58. 3/5 do peso do corpo humano corresponde à água. Quanto do peso de uma pessoa de 70 kg não é água? Então, eu tenho 3/5 de 70 para saber quanto que é água. Então, eu vou fazer 70 dividido por 5, que vai dar 12? Não, 12 é 60. 70 dividido por 5, 5 vezes 1 é 5. 7 menos 5, 2, 14. 5 vezes 4 vai dar 14. Então, nós temos 70 dividido por 5 vai dar 14. 14 vezes 3, 3 vezes 4, 12, 42. Então, quando ele diz que 3/5 do corpo humano corresponde à água, então ele está dizendo que 42 quilos de uma pessoa que pesa 70 quilos é água. Mas a pergunta que ele faz é quanto do peso de uma pessoa de 70 quilos não é água. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 70, que é o peso dela, menos 42, que corresponde à água. E 70 menos 42 corresponde a 28 quilos. Então, 28 quilos não é água. Então, fique bem atento a essas perguntinhas, tá? Não é, tá? Porque a gente quer saber quanto que não é água. Exercício 59. Lá no 59 nós temos aqui as potências. A letra A nós temos 8/3 ao quadrado. Lembrando que a potência é você multiplicar essa base, né? 8/3 é a base. 8/3 vezes 8/3. Por que multiplicar 2 vezes? Porque o expoente é 2. Então nós temos lá 8 vezes 8, 64 e 3 vezes 3, 9. A letra B, ele está 8 ao quadrado sobre 3. Então, aqui só o 8 está ao quadrado. Então, só ele eu vou multiplicar por ele mesmo 2 vezes. 8 vezes 8 e vou repetir o 3. 8 vezes 8, 64 e repete o 3. Ou seja, 64/3. Já na letra C, nós temos apenas o 3 ao quadrado. Então, vai ficar 8 e 3 vezes 3, que vai dar 9, ou seja, 8 nonos. E a letra D, nós temos 1 inteiro e 2/3 elevado à 4ª potência. Então, primeiro vamos transformar esse número misto numa fração imprópria, que vai ficar, repete o 3, 3 vezes 1, 3, mais 2, 6. Desculpa, 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. Foi mal. 5/3 elevado à 4ª potência. Então, isso significa que é 5/3 vezes 5/3 vezes 5/3 vezes 5/3. 4 vezes, tá? 1, 2, 3, 4. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5 é 125. 125 vezes 5 é 3.125. E aqui, 3 vezes 3, 9, 27, 27 vezes 3, 81. Exercício 60.
Ele quer que você resolva as multiplicações, simplificando o resultado quando possível, tá? Então, vamos lá. Na letra A, nós temos 5 vezes 2 terços. Então, lembra, quando eu tenho um número inteiro, o que eu coloco aqui? Eu coloco 1 para que você só não se confunda, porque senão você acaba multiplicando 5 por 2 e por 3, e não é. É numerador com numerador, denominador com denominador. Não tem denominador, é o 1. Então, 5 vezes 2... e 1 vezes 3. 5 vezes 2, 10. 1 vezes 3, 3. Dá para simplificar? Não, porque 3 só dá para dividir por 3 e 10 não dá para dividir por 3. Então, não é possível fazer a simplificação. Na letra B, 3 quartos vezes 8. Mesmo processo. Coloca 1 aqui para não confundir. Então, vai ficar 3 vezes 8 e 4 vezes 1. 3 vezes 8 é 24. 4 vezes 1 é 4. 24 dá para dividir por 4, porque 24 dividido por 4 é 6. Então, o resultado ficou 6. Ela é uma fração aparente. O que é uma fração aparente? Quando o numerador é múltiplo do denominador. Letra C. 2 vezes 5 oitavos. Então, vai ficar 2 vezes 5, 10. 1 vezes 8, 8. Dá para simplificar? Sim. Por quê? Os dois são par. Sempre que for um número par, é possível simplificação. Então, eu vou dividir aqui por 2, que vai dar 5 quartos. Letra D. 5 dozeavos vezes 24 vinteavos. Vou ensinar aqui um método, talvez você não tenha feito dessa maneira, mas se você fez de outra maneira e chegou nesse mesmo resultado, não tem problema. Mas eu vou explicar para vocês que é possível você fazer a simplificação antes de você multiplicar. Porque como eu sei que aqui é possível simplificar. Tá vendo esse 12 e esse 24? 24 é múltiplo de 12, certo? Então eu vou simplificar antes, vou simplificar, ou seja, sempre você simplifica cruzado, numerador com ou numerador com denominador assim, ou cruzado ou este com este. Então 12 e 24 eu vou riscar, eu vou dividir o 12 por 12 e vou colocar aqui o resultado. 12 dividido por 12 é 1. E vou dividir também 24 por 12. 24 dividido por 12 é 2. E vou simplificar também o 5 e o 20, porque na tabuada do 20 tem, na tabuada do 5 tem 20. 5 dividido por 5, tá? Estou dividindo por 5. Vai dar 1. E 20 dividido por 5 vai dar 4. Aí, com esses resultados que deu na divisão, que nesse caso aqui é o 1 e o 2 e o 1 e o 4, eles que eu vou multiplicar. 1 vezes 2 e 1 vezes 4. 1 vezes 2 é 2 e 1 vezes 4 é 4. E ainda dá para me simplificar mais uma vez, porque 2 é a metade de 4, ou seja, 1 meio. Esse é o resultado. Professora, eu não fiz dessa maneira. Eu fiz a multiplicação 5 vezes 24, que deu 120, e 12 vezes 20, que deu 240. E 120 é a metade de 240, dá para dividir por 120 mesmo, ou fez várias divisões, até chegar no resultado 1 meio. Uma das duas maneiras será correta, tá? Faça do jeito que você achar melhor. A letra E. 3 inteiros e 1 terço vezes 4 vezes 2 quintos. Então, nós temos ali um número misto, que é 10 terços, porque 3 vezes 3 é 9 e 9 mais 1, 10. Então, 10 terços vezes 4, vou colocar 1 aqui, tá? E vezes 2 quintos. 10 vezes 4, 40. 40 vezes 2, 80. Então, eu tenho 80. 3 vezes 1 é 3. Vezes 5 é 15. 80 sobre 15. Sempre que o número terminar em 0 e 5, significa que eles são divisíveis por 5, né? São múltiplos de 5. Então, dividindo aqui por 5, vai dar 16 terços. E transformando esse 16 terços, que é uma fração imprópria, em um número misto, eu tenho, repete o 3. 3 vezes 5 é 15, mais 1. 5 inteiros e 1 terço.
Caso você não tenha colocado o resultado na forma de número misto, coloque aí, tá? A letra F é 7 inteiros e 2 quartos vezes 3 inteiros e 1 quinto vezes 2 inteiros e 1 terço vezes 2 16avos vezes 1 30avos. Bastante fração. Vamos transformar primeiro os números mistos nas frações impróprias. 4 vezes 7, então repete o 4. 4 vezes 7, 28. 28, 29, 30. Repete o 5. 5 vezes 3, 15, mais 1, 16. Repete o 3. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. 2, 16, 1 30avos. Eu vou simplificar essa fração antes de fazer a multiplicação, porque percebe que é muita coisa para você multiplicar. E eu sempre tenho que multiplicar cruzado o numerador com o denominador, tá? Ou você pode até multiplicar o numerador com o denominador assim, ó, esse com esse, mas nesse caso aqui não dá. Só que percebe o seguinte, o 30 está aqui como numerador e eu também tenho 30 aqui como denominador, então eu posso simplificar 30 com 30. 30 dividido por 30 vai dar 1. Estou dividindo os dois por ele mesmo. Então, aqui eu tenho o resultado 1 e aqui 1. Olha o 16. 16 com 16 também vai dar 1 e aqui vai dar 1. O que mais dá para simplificar? O 7 dá para simplificar com 4, com 5 ou com 3? Não. O 2 dá para simplificar com 4? Dá, porque 2 e 4 dá para dividir por 2 que dá 1 e 4 dividido por 2 que vai dar 2. E aí, só sobrou os 5 e 3. Então, em cima você tem 1, 1, 7, 1, 1. Ou seja, 1 vezes 7, que vai ficar 7. E embaixo nós temos o 2 como denominador, o 5 e o 3. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 3, 30. 30 vezes 1, 30. 7 30avos. Acabou a minha simplificação. Não fiz desse jeito, professora, eu multipliquei tudo. Só que assim, fique atento que quando agora você tem bastante fração, dá para você resolver dessa maneira que é bem mais simples, tá bom? O desafio diz assim: após preparar uma receita, Jaqueline percebeu que sobrou 1/4 de uma goiabada, de uma barra de goiabada. Em seguida, ela usou 3/5 do que sobrou. Então, primeiro nós temos aqui 1/4, que foi... Percebeu que sobrou esse 1/4. Em seguida, ela usou 3/5 do que sobrou e comeu o restante. Então, vamos dizer assim que sobrou 5 partes. Ela usou 3 de 5, tá? E sobrou 2 de 5. E esse 2/5 ela comeu. Que fração da goiabada original Jaqueline comeu? Então, eu quero saber o que corresponde a esses 2/5. Então, eu vou fazer 1/4 vezes, o D, 2/5. 1 vezes 2 é 2, 4 vezes 5 é 20. Dá para simplificar isso aqui por 2, que vai dar 1/10. Então, isso significa que ela comeu 1/10 da fração, da goiabada original, que esse 1/10 é o que ela comeu com queijo. Se ele perguntasse que fração da goiabada original ela usou, aí você multiplicaria 1/4 vezes 3/5, mas foi o que sobrou, então você multiplica por 2/5, ok? Então, agora nós vamos fazer a correção da página 30, que é referente às divisões, tá? Então, exercício 62 diz assim: efetue as divisões. Coloquei aqui já. Como que nós vamos fazer a divisão? Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda, ou seja, o inverso de 3/5, 5 terços. E aí você vai fazer a multiplicação normalmente. 1 vezes 5, 5. 6 vezes 3, 3 vezes 6, 18. Letra B, 3/4 você repete, o inverso de 2 sobre 9, 9 sobre 2. Aí faz a multiplicação, 3 vezes 9, 27, 4 vezes 2, 8. Letra C, repete a primeira, que é 3, e multiplica pelo inverso de 1 sobre 45, que vai ficar 45 sobre 1. E aí você vai multiplicar 3 vezes 45, que vai dar 135.
E 1, aqui é 1, você pode repetir, ou então pode deixar só apenas 135, tá? Aqui é 1. Letra D, repete o 20, multiplica pelo inverso de 4/5, que é 5/4. Aí você tem 5 vezes 20, que é 100. E aqui, como não tem nada, é 1 vezes 4 é 4. Dá para simplificar, até mesmo dá para dividir 100 por 4. 100 dividido por 4 é 25. Aqui na letra E, nós temos dois números mistos. Então, primeiro transforma esse misto em fração imprópria. Repetindo 3. 3 vezes 2 é 6, mais 1, 7. Repete o 6. 6 vezes 4, 24. 25, 26. Aí você faz o procedimento. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Aí nós temos 7 vezes 6, que dá 42. E 3 vezes 26, que dá 78. Dá para simplificar. Dá para simplificar por 2, porque é par, que vai dar 21 sobre 39. E dá para simplificar por 3, que vai dar 7 sobre 13. Ok? Então essas foram as divisões. 63. Diz assim: uma revisora de texto está corrigindo os manuscritos de um pequeno livro. Pelas suas contas, em média, ela consegue ler e corrigir meia página a cada minuto. O livro tem um total de 60 páginas. Quanto tempo ela gastará para corrigir tudo? Então, se ela corrige meia página a cada minuto, então uma página ela vai demorar o quê? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os 60, que são o número de páginas, e dividir por meio. E divisão de fração, eu pego os 60, multiplico pelo inverso, que vai dar 120. Então, ou seja, 120 minutos. Até era o dobro, né, gente? Meia página, ela diz assim, meia página a cada minuto, então uma página são 2 minutos. Então, se eu tenho uma página, eu vou demorar 2 minutos. Se eu tenho 60 páginas, só multiplicar 60 por 2 também posso chegar nessa conclusão, tá? Não é tudo que você precisa fazer através do processo aqui de divisão. Você poderia pensar, meia página, 1 minuto, uma página inteira, 2 minutos. Então, se eu tenho uma página inteira e 2 minutos, 60 páginas, só multiplicar por 2. 64. Marta tinha 3/4 de uma lasanha reservada para o jantar. Decidiu dividi-la em 6 partes iguais. Então, ela vai dividir esse 3/4 em 6 partes, tá? Com que fração da lasanha original cada pessoa ficou? Então, vamos dividir 3/4 por 6. É você repetir o 3/4 e multiplicar pelo inverso de 6, que é o mesmo que 1/6. Então, vai ficar 3, 4 vezes 6, 24. Dá para simplificar, que vai dar 1/8, tá? Ou seja, cada pessoa ficou com um pedaço de um total de 8. Dividiu a lasanha, então, em 8 pedaços e ficou com um cada pessoa. 65. Qual o comprimento da parte amarela da tira? Então, nós temos aqui uma figura. Ela foi repartida aqui. Aqui nós temos 1/3. Aí aqui nós temos 1/4. E tem uma parte amarela. E aqui nós temos 1/8. Essa parte amarela aqui eu desconheço. E ao total são 24 centímetros. Qual o comprimento da parte amarela da tira? Então, qual vai ser esse pedacinho aqui, ó, que está faltando? Como que eu vou fazer para descobrir qual é esse pedaço que está faltando? Será que eu posso somar 1/3 mais 1/4 mais 1/8 para saber quanto que foi dividido ao todo? Ou eu posso fazer o seguinte: eu posso descobrir quanto que é 1/3 de 24, quanto que é 1/4 de 24, quanto que é 1/8 de 24. Porque se eu souber quanto que corresponde cada pedaço, e aí é só eu somar depois para ver quanto que falta para 24, tá? Então, se eu fizer aqui, ó, 1/3
de 24, ou seja, 24 dividido por 3 vai dar 8, 8 vezes 1, 8. Então, esse pedaço aqui corresponde a 8 centímetros. 1/4 de 24. Então, eu vou pegar 24 dividido por 4, que vai dar 6 vezes 1. Então, esse pedaço são 6 centímetros. E 1/8 de 24. 24 dividido por 8, 3 centímetros. Então, agora que eu sei que cada pedaço equivale 8, 6 e 3, e tudo isso aqui vale 24, então é só eu somar 8, 9, 10, 11, 8, aqui ó, 8 mais 6 mais 3 e ver o que falta para 24. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, ou seja, 17. Esses pedaços correspondem a 17. Então, agora eu faço 24, que é o tamanho total da tira, menos 17. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 7 centímetros. Então, esse pedaço aqui corresponde a 7 centímetros. Entenderam? Espero que sim. (66). Ele quer que você complete os espaços aí com o número que está faltando. Está faltando um número que multiplicado por 3/5 é igual a 12, tá? Então tem que ser um número, posso fazer o processo, um número que multiplicado por 3 dividido por 5 que vai dar 12. Posso fazer a operação inversa? 12 vezes 5, 60, dividido por 3, 20. Posso? 3/5 de 12. Faz a operação inversa. 12 dividido por 5, 12 faz ao contrário, tá? 5 vezes 12, em vez de eu dividir, eu vou fazer o inverso. 5 vezes 12, 60, e vou dividir por 3, que dá 20. Tá? Porque aí eu posso fazer aqui 20 vezes 3, 60, 60 dividido por 5, 12. Então, aqui o número que está faltando é o 20. A letra B. Um número aqui que dividido por 1/6 vai ficar igual a 30. Lembram que na divisão é o mesmo que esse número multiplicado pelo inverso de 1/6, que é 6 sobre 1, que vai dar 30. Ou seja, que número multiplicado por 6, que vai dar 30, faz o de 30 dividido por 5, ou seja, 30 dividido por 6, que vai dar 5. 5 vezes 6, 30. Então, o número que está faltando aqui é o 5. A letra C. Um número que multiplicado por 1 inteiro e 1/4 vai ficar igual a 15. É o mesmo que um número que multiplicado por 4 vezes 1, 4 mais 1, 5. Então, faço 15 vezes 4. 15 vezes 4, 4 vezes 5, 20, 4 vezes 1, 4, 5, 6, e divido por 5. 60 dividido por 5, 12. Então, o número que está faltando aqui é o 12. Percebem que eu estou fazendo a operação inversa, porque o certo, o normal é a gente fazer esse dividido por esse e o resultado vezes esse, tá? Mas o inverso da divisão multiplicação. Então, eu estou multiplicando 15 vezes 4 dividindo por 5. Então, o número que está faltando é o 12. E a letra D é um número que dividido por 2 inteiros e 2/3 tem como resultado 9. Então, vamos transformar primeiramente este número, 3 vezes 2, 6, 7, 8, 8/3, que vai dar 9. E não esquecendo que o inverso da divisão é a multiplicação, tá? Então, eu vou multiplicar 9 vezes 8, que é 72, dividido por 3, que dá 24. Então, o número que está faltando aqui é o 24. Ok? Exercício 67. O gato de Camila come ração enlatada. Todo dia ele consome 2/3 de uma lata de comida. Se Camila tem 4 latas de ração, por quantos dias ela poderá alimentá-lo? Dica: divide a quantidade de latas pela quantidade que ela consome. Então, eu vou dividir a quantidade de latas, que são 4 latas,
pela quantidade que ele consome, que equivale a 2/3. Então, vou pegar o 4 dividido por 2/3. E na divisão, você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 4 vezes 3 é 12, 12 sobre 2, que vai corresponder a 6. Ou seja, essa lata irá durar 6 dias. E o 68, que é o desafio, Maria cortou 3/4 de uma peça de tecido. Em seguida, cortou 5/6 do que sobrou. Se após isso restou 1,5 m de tecido, qual era o seu comprimento original? Dica: verifique a fração de tecido que sobra após cada corte. Então, no primeiro corte, sobrou 1/4, porque olha só, se no primeiro corte, ele disse assim, Maria cortou 3/4 de uma peça de tecido. Se ela cortou 3/4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, então sobrou o quê? 1/4. Esse é o que sobrou no primeiro corte. No segundo corte, cortou 5/6 do que sobrou. No segundo sobrou 1/6. Por que vai sobrar 1/6? Porque se eu pegar de 6 também, mesma coisa, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá aqui. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Sobrou 1/6. Então, eu tenho 1/4 aqui e 1/6 aqui. E 1/6 de 1/4 corresponde a 1/24. Então, eu vou fazer o seguinte. 1/6 de 1/24, de 1/4, é 1/24. Então, isto é, 1/24 do tecido. Então, se 1/24, ele disse assim que corresponde à metade, porque ela disse o seguinte, que após isso, restou metade de 1/2 de metro de tecido. Então, esse 1/24 aqui corresponde à metade. Então, eu disse assim, qual era o seu comprimento original? Então, eu vou pegar o quê? 24, que é a quantidade total de partes que foram divididas, vezes 1/2, que é o que sobrou. E aí aqui vai dar 24 sobre 2, que são 12 metros. Ou seja, a quantidade original, antes dela fazer todos esses cortes, corresponde a 12 metros. Ok? Era um desafio. Quem não conseguiu fazer, tudo bem, tá bom? Mas espero agora que você tenha entendido. Por hoje é só. Fiquem com Deus e um grande abraço e até mais.